Graça e a paz, amados. Estamos aqui para trazer a segunda lição de jovem do nosso segundo trimestre. E hoje nós vamos estudar, o título é Adão e Eva querendo ser como Deus. Nós vamos ver aqui como é que começou a desgraça, né, na humanidade, quando Eva, o seu marido, cederam à tentação do diabo e pecaram contra Deus e trazendo toda essa confusão que hoje existe na Terra. Então nós vamos estudar Adão e Eva querendo ser como Deus. Isso aí foi uma insinuação, né, de Satanás. Ele insinuou, eles embarcaram nessa canoa furada aí do diabo e acabaram pecando contra o Senhor, perdendo a bênção de Deus, né? Então é uma lição muito importante que me veio à memória agora uma criatura que vivia só condenando Adão, Adão que é culpado, Adão que é culpado, e o Senhor daquele homem, de tanto ele reclamar, falou para ele: tá bom, você reclama muito de Adão, então você não vai trabalhar mais, não vai fazer mais nada. Você reclama que trabalha, que sofre, tudo por causa de Adão, né? Então eu vou fazer o seguinte contigo: eu vou te botar numa rede, tu vai ficar dormindo dia e noite, comer, beber e dormir. Mas tá vendo aquela caixinha ali? Você só não vai poder abrir aquela caixa, tá? Tu não vai fazer mais nada, só comer e beber, né, e ficar nessa rede aí. Agora, não pode mexer naquela caixa. O dia que tu mexer nela já era, não pode abrir ela. Tá bom. O tempo foi passando, mas com o tempo ele começou a ficar muito curioso. Mas o que tem naquela caixa que eu não posso mexer? E todo dia ele ficava maquinando. Pô, eu estou numa boa vida tremenda, não faço mais nada. Mas o que tem naquela caixa que eu não posso mexer, que eu não posso... Com o tempo, um dia ele não aguentou, foi lá e abriu a caixa. Aí estava escrito assim: vai trabalhar, vagabundo, e para de reclamar de Adão porque tu é igual a ele. Pronto. Entendeu? Então o que acontece é isso. Às vezes a gente culpa Adão, realmente ele teve a culpa dele. Mas nós também não somos diferentes dele, nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós somos tentados. A tentação, ela faz parte da vida de todo ser humano. Todo aquele que nasce nessa terra, ele é tentado. Entendeu? E o que nós aprendemos? Essa tentação é aquele impulso que nós temos para fazer a coisa errada, para pecar, para seguir o conselho do diabo. Isso é a tentação. Agora, ser tentado, nós aprendemos que não é pecado. Pecado é ceder à tentação. É isso que é pecado. E não tem ninguém, querido, que vai escapar, não. Todo mundo vai ser tentado. Adão e Eva não tinham pecado, foram tentados. Jesus não tinha pecado, foi tentado. O único que não foi tentado e não pecou foi Jesus. Todos nós pecamos quando somos tentados, resistimos e aprendemos também que Deus não permite que alguém seja tentado além das suas forças. Se alguém caiu, não é porque a tentação Deus permitiu que fosse mais forte do que ele. Não. A Bíblia diz que Deus é fiel e não vai deixar você ser tentado acima do que você possa suportar. Porque juntamente com a tentação ele te dá o escape. Entendeu? Então nós caímos porque nós optamos por isso, né? E às vezes a pessoa tem aquele prazer, igual Eva. Se sentiu bem quando o diabo falou que ela poderia ser igual a Deus, né? Então, o nosso texto principal diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso é o diabo falando, né? Gênesis 3, 5. E o resumo da lição está aqui. Mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Ok? Foi a pior tentação que estiveram na vida deles, né? O maior erro, o maior equívoco da vida deles, ok? A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico está em Gênesis,
capítulo 3, verso de 1 a 11. Depois você pode ler, ok? Então nós vamos ter essa segunda lição. Todo trimestre fala sobre o pecado, aqueles que venceram a tentação e aqueles que cederam à tentação. As consequências de quem venceu a tentação, não cedeu, é uma, e quem cedeu é outra, né? O prejuízo é grande para quem cedeu à tentação. Mas para quem cedeu à tentação, ainda tem a chance de quê? De se arrepender e mudar, né, o seu propósito. Se arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha sobre nós o tempo de refrigério. É isso que é importante. Eu também aproveito para te pedir para você, se caso você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você se inscrevendo, você me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Lá direito aí está escrito inscrever. Toca aí, só um toquinho aí, pronto, você está inscrito. Vai mudar de inscrever para inscrito. Aí você me ajuda a continuar a divulgando. Dá o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos, tá? E também toca lá no sininho para você receber novos vídeos. E também, se você quiser ver todos os meus vídeos, é só você tocar na foto ou no nome. Aí abre todos os vídeos, tocou na palavra vídeo em cima, aí você vê tudo. Você escolhe o vídeo que você quiser, tá bom? E nosso canal é monetizado. Se você assistir os anúncios, você nos ajuda aí na monetização a continuar com ele no ar, tá bom? Então, Deus te abençoe e não se esqueça de dizer de onde você é. Que nós estamos orando pelos nossos inscritos, pela tua cidade, estamos orando aí pela tua igreja. Se você é professor de escola dominical, nós estamos orando pela tua classe, pelos seus alunos, entendeu? Então, estamos juntos aí. Isso aqui é para ajudar na escola dominical, mas também nós estamos aí para interagir. Nós somos um corpo só, muitos membros, mas um corpo só, e Cristo é a cabeça. Amém? Então vamos lá. Então o tema, né, tentação, é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos, né? Com diferentes pessoas, porque não há acepção de pessoa. Todos são tentados. Não tem um ser humano nessa terra que não seja tentado. Pode ter certeza. Agora, cada um é tentado de uma maneira, né? Cada um tem a sua fraqueza, cada um, Satanás age de um jeito e cada um tem sua inclinação. Então, todos nós lutamos contra o mal. Como diz o nosso hino da harpa, na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Então, contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo, contra a tentação, nós temos que ser valente. Porque você, jovem, que está me assistindo aí, você é tentado todos os dias. Entendeu? Mas lembre-se, Deus é fiel, não vai deixar você ser tentado além do que você possa suportar, não. Ele vai mandar sempre um escape para você. Então, não ceda, tá? Bem, nós sabemos, né, que essa decisão de Adão trouxe toda essa confusão aí que a gente está vivendo hoje no mundo até o arrebatamento da igreja. Então, número 1 aqui, a orientação dada pelo próprio Criador. Bem, Deus, antes de criar Adão, ele criou o universo, né? A terra era sem forma e vazia, ele, né, botou a terra na ordem, né? Criou a natureza, criou os animais, certo? Criou o jardim e depois ele criou o casal, né? Criou Adão. Depois de criar Adão, ele trouxe Adão e colocou no jardim, né? Imagine como era esse jardim, né? Que benção! E depois Deus criar tudo, né? E depois criar o Adão e colocar ele lá no jardim, junto com os animais lá, eu imagino como era esse jardim. Deus também observa que não era bom que Adão permanecesse só. Deus percebeu que Adão, embora sem pecado, vivendo 100% na sua plenitude, né, faltava algo nele, faltava alguém que ele fosse idôneo, uma companheira. Então Deus deu um profundo sono em Adão, da costela ele formou a mulher Eva e entregou para ele, certo? Então aí passa daí, o casal começa a sua nova vida, né? Porque Adão estava sozinho, os animais não tinham como interagir com ele, né? Mas ele precisava de alguém idôneo, alguém capacitado
para lidar com ele, ter comunhão e por aí, né? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele precisava, além de Deus, de alguém no mesmo nível dele para ele poder, né, manter a comunhão. Então, primeiramente eles foram criados sem pecado. Entendeu? Isso aí é necessário saber. Adão e Eva não foram criados pecadores. Eles foram criados perfeitos, sem pecado, puro. Certo? Então, eles foram criados dessa maneira. Agora, quando Deus, ao criá-lo sem pecado, Deus faz uma única restrição para eles. Certo? Eles poderiam comer de toda a árvore que tinha ali no jardim, menos umas. Entendeu? Então, veja bem, Deus podia fazer o contrário. Vocês podem comer uma só. As outras 99 não, mas foi o contrário, coma todas, menos essa que do bem e do mal. Essa que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Certo? Por quê? Porque o pecado gera morte. Se eles comessem dela, eles estariam desobedecendo uma ordem de Deus. Então, lógico, eles morreriam. Então foi a única restrição que Deus fez. Então Deus foi bem claro com ele, foi bem enfático, entendeu? Deixando claro que eles jamais poderiam comer daquela fruta, daquela árvore. Então, por quê? Deus, ele nos fez com o livre-arbítrio. Lógico que o nosso livre-arbítrio é limitado. Ter livre-arbítrio não significa fazer tudo. Eu não posso sair daqui voando. Isso aí não, tem coisa que não dá para me fazer. Mas em relação a Deus, Deus me deu o livre-arbítrio, me dando capacidade de eu tomar decisões impostas por ele. Entendeu? Deus falou a Adão, não mexe aqui, então Deus deu a capacidade a ele para não mexer. Mas ele tinha o quê? A sua vontade livre de obedecer ou não. Ele precisava passar no teste. Porque Deus não quer robô lá na eternidade. Senão Deus fazia um monte de gente obrigado a servir a ele. Não, o diabo teve o livre-arbítrio de decidir ser inimigo de Deus, com seus demônios. Eram anjos, mas se rebelaram contra Deus de livre, espontânea vontade. Não foi Deus que fez isso, foi eles. Certo? Deus é justo, então eles vão pagar o preço disso. Então também hoje Deus quer que nós venhamos a servir a Ele de livre, espontânea vontade. Entendeu? Então, lógico que a tentação é um teste. É um teste. Então, Adão e Eva não passaram no teste. Eles desobedeceram a Deus. Por quê? Porque Deus não criou robô, Deus criou pessoas com capacidade de decisão, certo? Deus criou pessoas com sentimento, emoções, vontade própria, certo? Mas só que essa vontade própria do homem, ela tem que ser, direcionada por Deus, é limitada. Deus falou, vou te dar liberdade para tudo, mas vou te limitar aqui. Então Deus, ele coloca limite para o ser humano. É a lei. Não deixa de ser uma lei, tu come todas menos essa. É uma lei. Deus limitou ele. Então Deus, ele coloca limite no ser humano. Que dentro desse limite o homem demonstra o quê? Se é obediente ou desobediente. Está entendendo? Foi isso que aconteceu com Adão. Deus botou um limite. E ele não passou no teste. Então hoje, nós também somos limitados. Nós temos liberdade para fazer tudo, mas com limite. Aquilo que Paulo escreveu. Nem tudo que é lícito me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então tem coisa que não é para me fazer. Há um limite para aquilo. É isso que Deus quer da minha parte. Aí vem a tentação. Aí o diabo vem e tenta. Ele tenta você, tenta a mim. Para quê? Para você passar do limite. Tudo que o diabo quer é que você ultrapasse o limite estabelecido por Deus. É isso que é o pecado, é a tentação. Você está vivendo sua vida tranquilo dentro dos limites estabelecidos por Deus. Aí vem o diabo e te dá o quê? Te dá uma orientação, ele te mostra um caminho novo, aí tu olha bem esse caminho, não, mas esse caminho aqui, ele parece ser bom, é mais fácil, mas peraí, mas por esse caminho aqui eu vou ultrapassar o limite. Então para mim não serve. Entendeu? A proposta do diabo para Eva foi excelente aos olhos humanos, mas passava o limite de Deus. Entendeu? É isso que o diabo faz.
ele está sempre te dando uma opção ao contrário da vontade de Deus. O que não falta é isso. O diabo tem sempre uma opção para você e para mim. Mas não vai nessa, porque toda opção que ele dá para a gente vai ultrapassar os limites que Deus nos colocou. E isso aí se chama o quê? Pecado. Pecado já é ao alvo. Então nós temos emoções, nós temos sentimentos, temos tristeza, angústia, alegria, temos tudo. Então o diabo aproveita esses sentimentos que nós temos para ele nos tentar. Buscar uma alegria de uma forma errada, né? Quando o ser humano está buscando alegria no tóxico, na bebida, na prostituição, no adultério, na mentira, no prazer carnal, na pornografia, o que é isso? Está buscando prazer, está buscando alegria, só que não encontra. São opções satânicas, te tentando para te tirar da direção de Deus. Porque sem Jesus não tem alegria. Entendeu? A alegria perfeita vem do céu, mas o diabo tem uma opção de te tentar buscar uma alegria carnal. Entendeu? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Entendeu? Mas o diabo tenta as pessoas de uma forma errada. Entendeu? Então, às vezes a gente deixa de fazer o que tem que fazer porque acha que aquilo ali não é agradável. E vai fazer do jeito que o inimigo quer, porque a gente acha que é agradável, porque ele ilude, ele engana. Ele é um bom vendedor. Mentiroso, vende, engana mesmo, mas é um bom vendedor, ele sabe enganar. A mercadoria dele é podre, é mercadoria falsa, mas ele consegue vender, por causa da lábia que ele tem. Viu? A Eva deu atenção a ele, Eva ficou batendo um papo com ele, pronto. Pior desgraça que tem. Gente, o diabo não é gente para a gente ficar conversando. Satanás não é uma pessoa para você bater papo com ele, os demônios. Não bata papo com demônio, não. Eva foi ficar batendo papo com o demônio, caiu em tentação, e Adão foi atrás dela e pronto, estrambelhou tudo. Entendeu? Não dê atenção ao diabo. Entendeu? Nas propostas dele, porque é uma tentação se você ouvir, ficar dando atenção e bababá, ficar comparando, vai entrar a dúvida no teu coração. Aí entrou a dúvida, vem a tentação, vem o pecado. Entendeu? Então é o cuidado que a gente tem que ter. Então, para a gente resistir às tentações, se você nesse momento está meio fraco, achando que está caindo numa tentação, olha só, para você resistir à tentação, primeiramente você precisa orar, falar com Deus, Deus, eu estou fraco. Estou quase caindo em tentação, me ajuda. Deus na mesma hora vai estender a mão dele para te ajudar. Entendeu? Para você que não caia em tentação como Eva e Adão caíram. Entendeu? Você também pode correr algumas vezes, literalmente, e dizer não, pronto. Não bata papo com o inimigo. Não aceita as sugestões dele. É não e acabou. Entendeu? Se eu estou passando por aqui, estou sendo tentado, eu vou mudar o caminho. Está entendendo? Se eu estou olhando isso, estou sendo tentado, não vou olhar mais. A gente tem que ter disposição também, gente. A gente tem que tomar disposição. Não é só esperar Deus fazer tudo, não. Tem coisa que é para mim fazer. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. Entendeu? Então não dá mole para o inimigo, não, querido. Se tem alguma coisa que está te atraindo, foge. Se tem até uma mulher, seja o que for, que você está sentindo, que você está se desviando por causa, sai fora. Foge dos desejos da mocidade, Paulo ensinou. Porque o diabo, ele não é brincadeira, mas resista a ele. Resistir o diabo, ele fugirá de vós, tá? Serás como Deus, segunda parte, certo? Vamos lá. A dúvida. Um dos maiores problemas no tocante à tentação, né, é ele colocar em dúvida as coisas de Deus. A dúvida, gente, eu sempre disse, a dúvida não é do diabo, a dúvida é o próprio diabo. Entendeu? A arma dele é a dúvida. As pessoas caem, as pessoas desistem, as pessoas param de orar. Por quê? Porque vem a dúvida. Será que Deus vai ouvir minha oração? Será que adianta eu orar? Será que adianta isso? Será que adianta eu ir à igreja? Será que adianta eu ler a Bíblia? Isso são dúvidas. O ser é uma dúvida que o diabo coloca, porque ele sabe, se tiver dúvida, já era.
Entendeu? Jesus falou, qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e, entendeu? Não duvidar e crer que vai acontecer aquilo que você diz, tudo que você disser será feito. Mas qualquer que disser a esse monte e não duvidar no seu coração. Querido, a dúvida é terrível. A dúvida desanima, a dúvida dá direção errada. Não duvide da palavra, acredita. Né? O diabo levou Eva a desacreditar e duvidar da palavra e levou ela a acreditar no diabo. Por quê? Quando você deixa de acreditar na palavra de Deus, você passa a acreditar no que o diabo está falando. Entendeu? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então a palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou da mulher de uma forma sorrateira e começou a conversar com ela. Vou repetir, você é até cansativo. O diabo não é uma pessoa para você ficar conversando. Entendeu? Corta! Você tem que conversar com Deus. Entendeu? Conversar com Deus. Certo? A dúvida semeada pela serpente, o animal usado pelo inimigo, devia ser até um animal conhecido dela, né? Porque ela não ia dar atenção àquela serpente se já não conhecesse ela. Com certeza ela nunca ouviu a serpente falar, né? Mas já conhecia ela. Devia ser um pouco diferente do que é agora, porque ela levou um castigo também, né? Mas na verdade, hoje o inimigo, né, usa a boca das pessoas, mas aqui ele usou a boca da serpente. E a serpente falou, e Eva ouviu e deu atenção. Então não era um animal qualquer na época, que senão Eva não ia dar atenção, né? Eu não tenho nem ideia de como era, mas não devia ser essa serpente horrível que é hoje. Porque ela sofreu um castigo também e a partir dali ela passou a rastejar, coisa que não acontecia, né? Então a dúvida é a arma principal de Satanás. E foi a dúvida que ele colocou no coração de Eva e obteve êxito, entendeu? Ele disse, não comerei, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu que exceto uma, né? Mas as demais árvores todas eram permitidas, entendeu? Então, ela continuou com as suas ideias e ela deu a última cartada, ela disse, porque Deus sabe a mentira, que no dia em que dela comerdes, abrirão vossos olhos e serei como Deus, sabendo bem e o mal. Só que ele aqui falou a coisa que realmente eles seriam como Deus, iam saber. Mas só que não falou o final, morrereis. Ele falou, não morrereis. Deus falou, morrerá. Está entendendo? Ficou a palavra dele contra a palavra de Deus. Deus falou, no dia que comer, vai morrer. Aí o diabo vem com outra conversa, não morrerás. Aí ela acreditou, né? A opção que o diabo deu. Então, querido, o inimigo, ele semeou no coração de Eva um sentimento que ele teve quando ele foi expulso do céu, ser igual a Deus, né? Ele não disse, está lá em Isaías, está lá em Ezequiel, eu subirei ao céu, acima das estrelas, isso é o diabo pensando, e serei semelhante ao Altíssimo. Então o diabo, ele quis ser igual a Deus, ele quis ter um trono igual a Deus, e ele colocou isso no coração de Eva, dela ser igual a Deus. Entendeu? Então ele usou o mesmo naquilo que ele pensou assim, bem, eu caí nessa, Eva também vai cair. E caiu. Entendeu? O orgulho de querer ser igual a Deus. Entendeu? Esse é o problema. Você querer ser igual a Deus em santidade, em outro sistema, tudo bem. Mas querer ser igual a Deus, ter o mesmo poder, a mesma glória, a mesma honra, aí é o diabo puro. Entendeu? Aí pode ter sido dois, abrirão vossos olhos. E os olhos foram abertos. Quando eles comeram aquilo, quando eles deram lugar ao diabo, aí que eles caíram em si. Aí já era. Entendeu? Eles tiveram todas as chances do mundo. Conversou com a serpente, dialogou. Depois Eva ainda chama o Adão. Aqui, ó, comi e deu para ele. A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi. Adão comeu consciente. Por isso que ele
que ele segurou a barra toda, certo? Lá Paulo escreveu, Eva foi enganada, mas Adão não foi não. Ele pecou conscientemente, sabendo que não podia. Talvez ele pensou, bem, Eva já comeu, já ferrou. Se eu não comer, eu perco Eva. Se eu comer, eu perco Deus. Porque ele sem pecado e ela no pecado, ele não podia mais continuar com ela. Então eu acho que ele não quis perder Eva, então ele preferiu perder Deus. Aí comeu e desobedeceu, porque ele não fez nada enganado, ele estava consciente. Eva se enganou, o diabo conseguiu enganar ela. Entendeu? Então a questão é essa: sereis como Deus. Tem muito líder nesse mundo que quer ser Deus. Ele quer agir como Deus. É a síndrome de Lúcifer. Está entendendo? Síndrome de Lúcifer, querer ser igual a Deus. Tem muito líder de nações poderosas que quer ser como Deus. Ele quer ser o Deus da nação dele. Coitado, já errou o alvo. No momento certo vai fazer igual Nabucodonosor. Nabucodonosor se achava o Deus dele mesmo. Uma vez ele falou, eu quero ver se existe algum Deus que tira vocês da minha mão. A síndrome de Lúcifer, né? Aí o que aconteceu? Passou um tempinho comendo capim. Então tem muito homem querendo ser igual a Deus e vai passar um tempinho comendo capim, igual os animais, para aprender a entender que só há um Deus, só, mais nenhum. É o Deus Criador do céu e da terra. É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma tentação grande, gente, que esse povo tem de querer ser igual a Deus, de querer dominar. Deus mandou Adão dominar os animais, dominar a terra. Deus não mandou Adão dominar os homens, não. Mas as pessoas querem dominar o outro homem. Isso é uma tentação do diabo. É o diabo, é tentação. Ser como Deus. O único que tem domínio no céu e na terra é Deus. Todo o restante abaixo de Deus é criatura. Só existe um Criador que fez os céus e a terra. Entendeu? Vamos lá para a última parte. O custo da desobediência, né? O afastamento de Deus. Primeiramente, o afastamento de Deus, né? Primeira coisa, Adão já se escondeu, né? Deus sabia onde Adão estava, lógico, mas Deus sempre experimentando, igual Jesus, né? Jesus falou para os discípulos, aonde nós vamos comprar pão para esse povo todo? Aí a Bíblia diz que Jesus dizia isso para experimentar, porque Jesus bem sabia o que tinha que fazer, entendeu? Aí o que acontece? Deus aqui experimentando Adão. Adão, onde você está? Para ele mesmo entender a situação dele. Está entendendo? Muitas vezes Deus nos experimenta para a gente entender a nossa situação. Aí Adão, eu vi a tua voz, né? E fiquei com medo. Mas por que, Adão, você está com medo? Está com vergonha de quê? Não, é que eu descobri que eu estou nu. Como é que você sabe que você está nu? Você não estava nu com a sua esposa dentro do... aí no jardim? Como é que agora está com vergonha? Tu comeu, né? A fruta que eu falei para tu não comer. Tu me desobedeceu, né? Aí Adão segura? Não. Aí já entrou a discórdia. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O homem permitiu que o pecado entrasse no mundo. Entendeu? O homem permitiu. Aí o que acontece? Ele já não assume mais. Já não assume mais. Adão, não, foi a mulher que tu me deu. Está entendendo aqui? Já começa a surgir a primeira discórdia entre casais. Entendeu? É curioso, né? Porque Adão transfere a culpa para Eva. Está entendendo? E a Bíblia diz lá, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que Adão não foi enganado, Eva foi. Então o culpado é ele. Se ele não foi enganado, ele comeu consciente. Entendeu? Então, mas ele já não segurou, ele já botou, primeiramente, a mulher que tu me deste. Já culpa Deus. Deus, olha, o negócio é o seguinte, tu me deu uma mulher que me obrigou a fazer isso. Não é assim que acontece hoje? As pessoas querem sempre um bode expiatório. As pessoas não assumem a culpa. Se as pessoas assumissem a culpa, pedissem perdão, se arrependessem, mudassem de pensamento, as coisas eram resolvidas. Mas as pessoas estão igual a Adão, não quer segurar. Primeiro culpou Deus, achando que, não, foi a mulher que tu me deu.
entendeu? Isso aqui é Adão, ao ser questionado por Deus, foi tentado acusar Deus, porque, ó, Deus, tu não me deu uma mulher muito certa não, olha o que ela fez. É assim que funciona, entendeu? Então, as pessoas, eles não querem. Então, não raro, temos a tendência de buscar um culpado, entendeu? Para nossos erros. Então, quando nós somos confrontados, né, por Deus, a primeira coisa que a gente quer arrumar é alguém, né, para justificar a nossa situação. Não, eu estou assim por causa da minha esposa. Eu estou assim por causa do meu esposo. Eu estou assim por causa do pastor. Eu estou assim por causa do líder. Eu estou assim por causa daquele membro. Eu estou assim por causa do vizinho, sei lá, do meu colega de trabalho. Então a gente está sempre querendo arrumar um bode expiatório, alguém que a gente possa culpar ele para justificar os nossos erros. Foi isso que Adão fez. Entendeu? Aí quando Deus fala com Eva, o que Eva fala? Eva sumiu? Também não. Eva não falou, ô Senhor, eu errei mesmo, eu fiz o que era errado. Ela não falou isso. Ela falou, a serpente, está bem claro aqui, ó, a serpente, entendeu? Então, querido, aí o diabo olhou para trás, não tinha ninguém para ele culpar, ele teve que segurar tudo, entendeu? Porque Adão e Eva não quiseram segurar não, um foi segurando para o outro e ninguém quis assumir o seu erro. Adão e Eva não entenderam que eram responsáveis pela sua atitude. Então é isso, irmão. Antes da gente ser tentado, isso é uma tentação. Antes da gente ser tentado a culpar alguém, nós temos que entender que cada um vai dar conta de si mesmo. Nós temos que entender que nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, tanto diante de Deus como diante dos homens. Não tem como fugir disso. Não tem. Não adianta. Eu posso culpar alguém para dar um alívio na minha mente, mas para Deus não resolve. Deus bota o dedo na ferida. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Adão e Eva esqueceram dos momentos com Deus, né? Aqueles momentos felizes que eles tinham lá no Jardim do Éden, né? À tarde Deus vinha, aquela comunhão, coisa gostosa, aquele jardim maravilhoso, e perderam tudo porque foram na conversa de Satanás. Então, querido, a gente perde muita coisa quando vai na conversa do diabo. Eu te dou um conselho, meu jovem, cuidado com os conselhos dos ímpios. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porém, o seu prazer está na lei do Senhor medita de dia e de noite. É o ponto final. Entendeu? É a palavra de Deus. Cuidado, o diabo usa o ímpio, usa o pecador. Entendeu? Ele usa quem ele quiser. Então, cuidado. Não segue o conselho de ímpio. Eu vou repetir. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não segue não, é o diabo usando, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não para ali onde você não deve parar não, entendeu? Não se detém e nem se assenta em roda de escarnecedor, que o inimigo está ali, ó, te tentando para você entrar e virar farinha do mesmo saco, entendeu? Aí depois não adianta culpar ninguém, aí não adianta, depois que cai eu vou culpar para quê? Não adianta, eu vou ter que dar conta de mim mesmo. Então vamos vigiar, porque a tentação está aí para matar, roubar e destruir. Então, deu ouvido a Satanás, certo? Não se posicionaram contra as ideias absurdas do diabo, aí já foi tarde demais, entendeu? Então, teve como consequência o quê? A morte. Esse pecado de Adão com a sua mulher trouxe morte, porque o diabo ele é muito rápido para destruir o que a gente tem de bom. Muito cuidado, o diabo ele é rápido para destruir tudo que você tem de bom. Se você tem uma boa família, cuidado, ele quer destruir. Tem bons filhos, cuidado, ele quer destruir. Entendeu? Não faça como Adão, não. Toma conta do teu jardim. Toma conta da tua família. Toma conta dos teus filhos. Toma conta da tua vida espiritual. Toma conta do teu ministério. Entendeu? Não faça como Adão, que deu mole para o diabo entrou lá e enganou ele. Não. O jardim que Deus colocou na tua mão, colocou na tua mão, toma conta. Seja um vigia, vigia o teu jardim, vigia a tua família, vigia o teu ministério, a tua igreja,
vigia, não deixa o diabo entrar com as mentiras dele não, entendeu? Então, muitas vezes, né, apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos que ele coloca limite nos nossos atos. Então, querido, obedecer a Deus é uma escolha. Você decide, ou ouve as mentiras do diabo ou obedece a Deus, entendeu? Então, obedecer a Deus é uma escolha nossa, tá? E sempre a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do diabo, então desobedeceram. E as consequências estão até hoje, entendeu? Por quê? Porque essa decisão trouxe maldição para ele e para todos os descendentes dele, com exceção de Jesus, que não herdou nada de Adão, entendeu? Então, ele só poderia ter respondido de acordo com a natureza moral perfeita de Deus. Então, amado, que Deus te abençoe, tá? E para encerrar, eu vou fazer uma revisão aqui, tá? O primeiro casal que foi criado com ou sem pecado, o primeiro casal foi criado sem pecado, Adão e Eva, tá? Pelo texto sagrado, o homem foi criado no jardim? Não. Ele foi criado fora do jardim, depois de criado, colocado no jardim, tá? Foi a busca pelo conhecimento que derrubou o primeiro casal? Não. Entendeu? Foi não. O que derrubou o casal foi a desobediência a Deus, certo? O que fizeram Adão e Eva ao serem questionados de sua desobediência? O que eles fizeram quando Deus questionou eles? Tentaram colocar a culpa em outra pessoa, entendeu? Eles tentaram colocar em outra pessoa a culpa do seu erro, que é comum acontecer, né? Ninguém quer assumir, tá? E para encerrar, cite duas consequências que atingiram Adão e Eva por terem desobedecido a Deus. Primeiro, se afastaram de Deus e se sujeitaram à morte, entendeu? Então, aguarde aí a próxima lição, que será José resistir à tentação é possível. Tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de tocar aí na palavra inscrever para se inscrever, tá bom? E tocar no sininho para dar o seu like. Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra. Um abraço e até a próxima lição. Deus te abençoe. Um beijo no coração.